Bom, boa noite. Eu sou Sérgio Fonseca e, a pedido, inclusive do meu filho, para fazer uma live relativa à conjuntura que estamos vivendo. Eu estou escrevendo, inclusive, um livro sobre o governo Bolsonaro, sobre as transformações que deram origem, vamos dizer assim, fundamentaram o governo Bolsonaro. Normalmente a gente fala do governo Bolsonaro, a gente precisa observar como que a sociedade se transformou. E é disso que nós vamos falar. Vai ser uma série de lives. Essa é a primeira e vamos falar uma série de lives. Meu nome é Sérgio Fonseca e eu sou historiador. Bem, nós vamos começar essa live fazendo um primeiro esclarecimento. Não vou ficar só nesse ponto desse esclarecimento. A distinção entre o olhar do historiador e o olhar do jornalista. Como que o jornal enfoca os fatos e como que o historiador. Nós não vamos tratar da forma como os jornalistas enfocam os fatos, mas como o historiador vê os fatos. Geralmente, obviamente, o historiador utiliza do material que é produzido pelos jornalistas para poder embasar aquilo as suas análises, seus estudos, etc. Mas ele não fica só nisso. Não é? A dependência do historiador do trabalho do jornalista ele é muito evidente, saliente, quando o objeto do historiador é a história presente. Não é? O historiador está tratando da história presente, dos fatos, do processo se desenrolando ali na nossa frente. Aí o historiador tem que se basear no material jornalístico com mais, vamos dizer assim, com maior dependência do que quando ele analisa períodos anteriores, né? Ele obviamente também recorre à produção jornalística, mas o estudo da história presente precisa muito mais, exige muito mais um diálogo com os jornalistas do que provavelmente períodos mais distantes. Até porque tem períodos, inclusive, dependendo do tipo de estudo, do objeto que vai ser estudado, há períodos na história que você não tinha a mídia, quer dizer, não a mídia da forma que nós conhecemos na sociedade moderna, né? Então você não tinha como recorrer a esse material, né? a essa produção de documental. Né? Então você tinha que recorrer a documentos oficiais do poder público, né? Do Estado, documentos religiosos, né? de igrejas, de seitas religiosas, né? Documentos privados, né? Cartas, né? Diários, etc. O que nós vamos fazer nessa análise de conjuntura é tratar a história presente. E a história presente, ela é muito complexo você tratar a história presente sob um olhar do historiador. Via de regra, quando o historiador trata a história presente, ele tende a resvalar para o campo do jornalismo. Mas jornalismo é uma coisa, historiador, história e análise histórica é outra. Para a gente tentar nos proteger, vamos dizer assim, nos imunizar dessa sedução de resvalar o trabalho do historiador para o campo do trabalho do jornalista, nós vamos nos basear aqui em 3 obras históricas que são fundamentais. 3 autores extremamente importantes na produção da historiografia ao longo dos últimos 200 anos. O primeiro livro é o livro do Karl Marx, que é o livro O 18 de Brumário, de Louis Bonaparte.
É um livro que Marx escreveu ali em 1851, 1852, para tratar do golpe de Estado de Luiz Napoleão, o sobrinho de Napoleão Bonaparte. Esse livro ele é extraordinário por várias razões, mas principalmente por duas razões. Em primeiro lugar, porque o Marx aplica ali nessa obra o seu método que ele acabara de desenvolver, que é o método do materialismo histórico. Primeiro ponto. Segundo ponto é que o 18 de Brumário ele é um exercício da história presente, não é? E o Marx utilizou um termo, que é um termo muito interessante, chamado história em fluxo, ou seja, o fluxo da história, a história correndo como se fosse um rio ali passando à nossa frente, né? A corrente passando à nossa frente, a gente tendo que analisar e escrever, então tem que correr atrás, tem que buscar uma análise, e o próprio historiador, nesse caso, ele é um observador participante, muito mais do que quando ele está tratando de eventos passados, né? Obviamente que mesmo quando o historiador para o passado, ele tem uma participação, mas a participação, a natureza da participação do historiador nos fatos passados é diferente da participação nos fatos presentes, porque o envolvimento do historiador nos fatos presentes ele é total, ele é um envolvimento total, não é só um envolvimento em termos da sua perspectiva subjetiva, mas também da sua vida social. Você está vivendo o processo e escrevendo sobre o processo. O comprometimento é muito maior, né? Sobretudo um cara como um historiador como Marx, que não era só historiador, era filósofo, economista, que era ativo, né? Ele próprio interferiu no processo, né? Sua obra, seu pensamento interferiu no processo. E aqui a gente não está fazendo uma análise, um julgamento se essa interferência, essa intervenção foi positiva, se ela foi negativa, nada disso. Nós estamos fazendo uma análise da contribuição dessa obra do Marx, desse livro especificamente, o 18 de Brumário, para a historiografia, né? O método historiográfico. O segundo livro que a gente usa é um filósofo, ele já morre ali no final do século XIX, morre em 1900, né? Que é muito famoso também, esse filósofo chamado Nietzsche. Escreveu o livro Usos e Abusos da História. Nesse livro, o Nietzsche trata da consciência histórica, né? Do excesso de consciência histórica, não é? E como que isso se torna como que um peso na consciência dos viventes, a consciência histórica como um peso na consciência dos viventes e acaba se tornando um problema. Então a gente vai analisar como é que o Nietzsche trata disso, e ele está tratando dessa consciência histórica vivendo um momento histórico, né, que era o processo em que a Alemanha ela vai se unificar, a unificação da Alemanha, o Nietzsche é alemão, né, a unificação da Alemanha em 1870 com Bismarck, e a Alemanha participa de algumas guerras, e aí se começa a construir a consciência nacional, né, a nação alemã. E o Nietzsche é testemunho desse processo, né, da influência, como é que isso influencia, impacta a política alemã e a cultura, sobretudo a cultura, o pensamento alemão, e no livro dele trata disso. O terceiro livro, já um pouco depois, já é no século XX, e ocorre ali na Segunda Guerra Mundial. O historiador também é uma figura emblemática na história, o Marc Bloch, que é um historiador francês, ele é da Escola dos Anais, um dos fundadores, né, ele e Febvre,
um dos fundadores, são os fundadores da Escola dos Análises, e a obra dele chama-se Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Ele escreve esse livro, ele foi pego pelos nazistas, ele fazia parte da resistência, e aí ele escreve esse livro e, como ele está preso, ele não pode ter acesso à documentação histórica, ao arquivo, ele usa a sua memória para poder escrever essa obra, e é uma obra que trata da história presente, né? É um testemunho da história, um testemunho privilegiado, porque é um testemunho feito por um historiador fantástico, né? Que é o Marx Bloch. Então, são essas três obras: a obra do Marx, o 18 de Brumário. Se alguém quiser adquirir, é só comprar no sebo, tem essa obra, né? O que é o golpe de Estado do sobrinho de Napoleão, de Luiz Napoleão, o golpe de Estado de Luiz Napoleão, obra na qual Marx afirma ali que a história acontece só uma vez. Hegel diz que a história acontece duas vezes. Esqueceu-se de acrescentar a primeira como tragédia, mas a segunda como farsa, né? É um prefácio extraordinário dessa obra. A segunda é Usos e Abusos da História do Nietzsche, e a terceira Apologia da História, o Ofício Historiador, de Marx Bloch. Bom, eu vou ficar nessa live, eu vou ficar nesse ponto aí. Na próxima live a gente vai tratar um pouco mais dessas três obras, fazer um resumo, para depois a gente adentrar o nosso tema, que é o governo Bolsonaro. Eu agradeço vocês e curta o canal, dê like aí, que na próxima live a gente continua com nossa conversa. Um abraço, boa noite.